Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominal, a revolução dos condomínios. Porque aqui, condomínio é papo popular. Chega pra cá, vamos se divertir, amigão síndico. Alegria, é melhor sorrir do que chorar. Muda a visão que tudo vai mudar no seu condomínio. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Mais uma vez aqui um encontro marcado com eles, as feras do mundo, do universo condominial, meu amigo doutor Cláudio Viana. E aí, doutor, beleza, meu jovem? Thiago, bom demais, já tava com saudade, né? Faz um tempinho que eu não apareci aqui. E aí, vamos ter bagunça hoje? Vai ter treta? Tem o que aí hoje? Já começou bem os batidores aqui. Polêmica! Ele que estava pegando código lá em São Paulo. É isso, a maior referência de engenharia condominial do Brasil. Ele que é disruptivo. Vem derrubando os padrões, elevando o nível do síndico com a fiscalização de obra, com a engenharia condominial. Meu amigo Diógenes! Ô, galera, e aí, beleza, Tiagão? Como é que tá esse programa cheio de tretas hoje, o mistério? O que tá passando na cabeça dos nossos ouvintes lá? Pois é, você falando disso aí, de treinamento, eu tava lá no IBC fazendo o PSC Mentoring com o José Roberto Marques, presencial. 84 horas de curso de uma semana. Teve um dia que a gente passou 36 horas acordado, mas é transformador. E o bacana é que a gente traz tudo isso para as nossas orientações, para os nossos treinamentos com síndicos. E melhor ainda, a gente entrega o dobro e faz isso na prática, no seu condomínio todo dia. Bom demais, meu amigo Wagner. Vamos começar com nossos apoiadores. Eu já convido você que está na Rede SPTV. Seja muito bem-vindo. Toda segunda-feira, das 19 h 20 horas, esse encontro marcado para falar de condomínio. Para o Brasil e para o mundo. É o primeiro programa de rede nível nacional no stream aí. Obrigado aos 4 milhões de pessoas que nos assistem toda segunda-feira. Então vamos lá, nosso primeiro apoiador, Combate Extintores. Esse aqui, gente, é importantíssimo, tá? O extintor é salvar a vida. Como é que tá o extintor do seu condomínio? Então a pessoa que eu vou te indicar aí é a Combate Extintores, minha amiga Juliana. Próximo, meu amigo Fagner. E quem tá no YouTube, já se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo... Ó, manda um abraço, amigo Daniel, da DSC Condominial. Cara, garantidor é tranquilidade pro seu condomínio, para você, amigão síndico. Quantas vezes a gente é pego de surpresa? Tamo lá, aumenta a inadimplência, 20%, 10%, 15%. Cara, aquela gangorra. Bota uma garantidora no seu condomínio, você vai ter certeza quanto você vai receber, fica mais tranquilo para você poder gerir economicamente esse condomínio. Então a tranquilidade para nossa gestão é uma garantidora e é a que eu vou te indicar, a maior do Brasil. DSC Condominial, mais de 1000 condomínios garantidos no Brasil todo. Próximo, amigo Wagner. Olha só quem tá aí, Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil, pessoal. Esse aqui é um banco que vem nos ajudando aí cada dia mais o seguinte nas coisas do dia a dia, tranquilidade, atendimento de primeiro nível ali, muito bacana. Tem um setor só para cuidar de condomínio lá no Cicobi DF1000. O pessoal nos atende lá com bastante excelência, sempre nos ajudando aí, parte de empréstimo, abertura de conta, né? Nos orientando. Tem um app que é muito maravilhoso, muito tranquilo de se mexer e dá com mais tranquilidade pra gente, mais, né? Mais conforto. Vamos lá, próximo, amigo Wagner. Minha amiga Gabriela não pode estar aqui hoje, né? Porque ela estava cuidando das coisas do dia a dia dela, né? Então vamos lá, minha amiga Gabriela da Facilite. E, gente, a Facilite é uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado, ajudando síndicos aí na parte de gestão. Cara, uma administradora de alto padrão que nos ajuda aí a ter uma gestão de qualidade. Lembrando, ser síndico é sobre isso, é sobre gerir equipe, é ter os melhores ao nosso lado para a gente ter mais tranquilidade e que as coisas possam fluir da melhor forma possível para nossa gestão. E aí, a administradora Facilite, sempre ajudando os síndicos aí a ter uma gestão mais tranquila. Bota aí, @facilite.condominial. Vamos lá, próximo, amigo Wagner. Vou deixar ele falar, meu amigo Diógenes. Diógenes, fala um pouquinho aí da Condominial Engenharia, meu jovem. Olha só, na BSB Engenharia Condominial, a gente faz o melhor trabalho que você tem para a administração do seu condomínio. Você pode ver que até o Conselho de Administração agora soltou uma resolução cobrando que você se cadastre como atividade fim de administração de bens. Então, para que melhor para você do que aprender sobre a gestão do patrimônio com quem constrói o próprio patrimônio, né? São 10 anos de experiência que eu, mas a equipe tem. Não sou só eu sou um dos responsáveis técnicos pela empresa. A gente tem lá 8 profissionais, engenheiros eletricista, mecânico, especialistas em estruturas, diagnóstico, laudos, inspeções, e a gente monta todo o seu protocolo de trabalho no condomínio. A gente faz isso online, faz isso presencial também. Tem também os nossos cursos, né? Treinamento, método síndico gestor de patrimônio. Tem uma obra nossa que é um livro, chama Como Fiscalizar as Obras do Seu Condomínio, mesmo que você não seja engenheiro, que vai estar nesse vídeo aqui no nosso canal lá,
no YouTube, @BSB Engenharia Condominial, que você tem acesso. E temos um curso de fiscalização de obras e um método, o método síndico gestor de patrimônio, como o meu querido Thiago batizou de a revolução dos condomínios. Você vai mudar de nível. A gente prepara você para a gestão do patrimônio e para a liderança dentro do seu condomínio. Você aprende a pegar 5, 6, 7, 8 condomínios lá. É fantástico, todo mundo agradece, é maravilhoso. Conto com você. Clica lá na gente, @Condominial Engenharia, e venha fazer sucesso no mundo condominial. Tá, só tem fera aqui. Qual é o próximo? Pessoal, vamos falar do evento. Esse Dia do evento Síndico. maravilhoso, comemoração do Dia do Síndico aí, ó. Venha conversar com a gente. Vai ser no dia 29 de outubro, tá? Às 18 horas vai ter DJ, vai ter stand-up, Mesa de debate. Mesa de debate. Tirar vai ter suas dúvidas ao vivo. Inclusive vai estar o Dr. Cláudio Viana palestrando, vai estar o Diógenes palestrando. Exatamente. Vai estar o pessoal do Cicobi da F1000, tem o pessoal da Solo também, muita galera aí apoiando. Quem tá no YouTube, vou deixar o link da inscrição, se inscreva lá, é gratuito, é um dia da gente comemorar, se divertir, nos acolher. Bora a tua agenda, 29 de novembro, lá no Centro Clínico da Advance. Tu tá animado, doutor, pra esse evento? Animadíssimo. Asa Vai ser um Sul. dia muito especial pro síndico, né? Dia muito especial. Um dia para relaxar, para rir e ter conhecimento também, né? Vamos Vai deixar um ser muito checklist mamata para você Aí, que for ó, lá, protocolo de obra, checklist de gestão de obra, checklist de plano de gestão de obra, checklist da manutenção predial em Excel. Você só tem que preencher. Vai, faz a gostei disso, aula, vou depois querer. aprende, preenche direitinho, ó. Então, Tenha tempo para você. vamos então pro nosso plantão Tira Dúvida. As tretas estão aí. Olha aí. Vamos lá, primeira pergunta, amiga Isabel. O síndico pode pedir que moradores ou represente e fique dando ordens para os funcionários do prédio? Aí ela descreve o seguinte, doutor Cláudio. O síndico não quer colocar a mão na massa e manda os moradores, seus apoiadores da gestão, a o representarem e ficarem dando todas as ordens para os funcionários. Isso pode? Olha isso. Fora que esses moradores que não são o subsíndico e não têm poderes algum na gestão, tratam os funcionários sem respeito algum. No caso, em tela, há 2 a 3 moradores dando ordem o dia inteiro para os funcionários do prédio. Pode isso, meu amigo doutor Cláudio Viana? Olha lá, pode, mas depende. Advogado Depende, mesmo. mas não pode. É advogado. Então vamos lá, então. Descreva isso para nós. O Código Civil, no artigo 1348, parágrafo 2º, lá tem a previsão que o síndico pode delegar seus poderes. Exatamente. Mas dependerá de aprovação da Assembleia. Isso. Você, como é síndico, está sem tempo, você pode delegar com a aprovação da Assembleia, por exemplo, gestão de pessoal, gestão financeira, ou qualquer tipo de gestão, né? De acordo com a decisão da Assembleia. Mas agora, se você não passou por esse requisito legal que existe, tem que ser aprovada aquela delegação de poderes por uma Assembleia, aí está ocorrendo uma usurpação de função, né? Tá tendo uma confusão de quem é síndico e quem é morador, né? Então, se você pretende fazer essa questão, eu quero que meu vizinho aqui cuide dos funcionários, você tem que ter uma aprovação da Assembleia. Agora, se não houve a aprovação da Assembleia, está ocorrendo um transtorno. E tem um problema nisso aí, né? Porque é o seguinte, ele pode delegar. Igual o doutor Cláudio falou, parágrafo 2º, artigo 1348. Pode delegar, mas quem é que está fazendo? Quem está fazendo por ele está representando ele. Então, é uma questão de confiança. Se você delega para alguém fazer algo e ele faz errado, você está responsável. Então, você que é síndico tem que entender isso. Delegar não é delargar. Delegar é conferir, acompanhar, saber quem está te representando em cada função. E é com base nisso que você monta uma administração mais coesa. Você nomeia a comissão de obras, você determina as tarefas, só que é o seguinte, ele está administrando o patrimônio terceiro, não é isso? E aí, meu amigo, você tem que prestar conta da gestão, não é só pagar conta. Uma deliberação dessa, que um condômino, que você nem colocou o nome na ata, nem nada, e ele maltrata um funcionário, adivinha quem vai pagar a conta? Todos os condôminos. E pode penalizar você como síndico por ter feito essa determinação sem passar em assembleia. Então, pode mandar? Pode, mas a consequência é sua. E outra coisa importante, né, meu amigo Jorge e meu amigo Cláudio Viana e todos os síndicos que estão assistindo, é saudável até, né, a comunidade participar, mas a forma, né, principalmente quando for ordens diretas para os funcionários, imagina a bagunça que é, porque um fala uma coisa, outro fala outra, né? Refaz as coisas, né? Gasta o dobro do material. Pouco índio, né? Ele poderia criar comissões, né? Vamos, por exemplo, a comissão da limpeza, vamos avaliar como é que tá e vamos criar ali ações para melhorar a limpeza. Exato, mas é coordenado, obras, né? O que for, né? Ideias. Isso é coordenado. O síndico delega, não delarga. Delegar é delegar, delargar é diferente, porque quem ele coloca para representar é responsável pelo síndico. Se o cara
fizer uma merda, o síndico vai ter que explicar por que aconteceu. Não é que ele delegou e a responsabilidade sai das costas dele, não, ao contrário. Ele é responsável exatamente por que ele delegou e como. Solidariamente. Ele é o primeiro. O cara pode até ser isentado, né? Mas ele não. Então, muito cuidado com isso. E como o Dr. Cláudio falou, para delegar, tem que passar na Assembleia e tem que dar transparência. E aí registra em ata, e a partir disso é que começa a valer. E, Tiago, esse artigo é bem bacana, né, esse mecanismo jurídico que existe, porque existe condomínios que está lá escrito, né, que a convenção... Quem pode ser síndico? Somente o condômino, somente o proprietário. Exato. Só que aí fica aquele impedimento, ninguém quer ser síndico. Então, já vi mecanismos em que condomínios elegem um síndico, mas, ao mesmo tempo... Nessa mesma assembleia é eleito um síndico e ele delega uma empresa administradora de condomínio, um síndico profissional, para ele ser o gerente. Ele vai exercer o cargo de síndico, né? Isso. Mas só para escapar, né, desse filtro que só determina que só condomínio pode ser síndico, esse artigo autoriza para que tenha uma pessoa de fora para ser síndico, né, fazer o papel do síndico com essa delegação desses poderes. E assim, né, eu acho que, vou ressaltar aqui de novo, acho que é muito importante quando existe a gestão participativa, né, ali todo mundo participa do dia a dia, porque as pessoas vão saber as dores, mas sim que as pessoas possam participar no sentido de melhorar o ambiente, né, não é ficar cobrando o funcionário, porque eu acho assim, que o funcionário tem que ter vamos dizer assim, o dia a dia dele organizado, como deve fazer a atividade, que tipo deve ser feito, até para ele poder produzir. Porque depois como é que vamos avaliar o cara da limpeza se todo dia é uma ordem diferente também, né? Tem essa questão, né? A rotina, né? Você tem muita gente que manda e não experimenta como funciona, você gera gasto para o condomínio, né? Você manda fazer de novo, faz errado, fala, eu falei que era assim. Aí o fulano chega e fala, fez assado, era para passar esse desinfetante ou aquele detergente, faz ali, ou vai mexer no ar-condicionado, contrata a empresa, é para fazer um serviço, o cara faz outro. Então isso é muito sério, né? Se não tiver uma organização, uma comunicação assertiva sobre essas coisas, você realmente vai errar muito nessa situação. E da forma que ele colocou aí na pergunta, realmente a nossa visão é que está bem errado, né? Complica mais do que ajuda. E assim, Isabel, procura o síndico, conversa com ele, alinha com ele. Eu acho que se uma boa conversa, Isabel, né? Sempre vai gerar bons frutos também, né? Já convido também a Isabel, quem está nos assistindo, que está no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta, vem para cá que o papo é maravilhoso. Toda segunda-feira aqui na Rede SPTV, esse encontro fala de condomínios aqui no nosso Inteligência Condominial. Então vamos para a próxima pergunta. Tá preparado, doutor? Tava onde? Tava sumido? Tava em Nova York, doutor? Não, tava trabalhando muito, né? Ganhando muito dinheiro, olha coisa boa. Olha aí. Final de ano, né? Porque as pessoas não resolveram o ano inteiro, querem resolver nos últimos meses, né? Dia 19 de dezembro, entre o recesso forense, né? Então, muitas pessoas querem estar resolvendo seus problemas. É isso aí, né? Então, é isso aí. Então, bastante ocupado, né? Agora sim, Diógenes, eu primeiro gosto sempre de parabenizar o Diógenes pelo trabalho que vem fazendo, um cara executivo, você está buscando conhecimento. Você esteve lá em São Paulo, ficou, igual você falou, né? Quase uma semana lá pregando os códigos. Exatamente. Fala para nós aí, que insight você pode trazer para o universo condominial do que você aprendeu lá? Qual dica você daria para o síndico, assim, resumindo? Olha, insight bom? Lá a gente desenvolve uma autopercepção muito grande, né? De perceber a realidade à sua volta. Então, essa dica eu deixo para você. Você percebe a realidade à sua volta? Quem está à sua volta na administração? Como você está delegando as coisas? Como que está a sua principal função, que é a administração do patrimônio alheio? Qual o nível de responsabilidade você tem sobre isso? Isso não se trata de ser um expert nisso. Se trata de ter essa consciência e se colocar à disposição para esse desenvolvimento. Se trata de olhar para a sua volta e entender que você não está sempre correto, que as pessoas colaboram por agir, mas existe um responsável pelo agir. Né? E nada se resolve se você tiver só a intenção. Você tem que ter a intenção, saber fazer e botar um plano em ação. Tem que saber fazer e tem que agir. Então, principalmente quando você está responsável pelo patrimônio alheio. Tudo para o síndico é segurança. Verdade. Segurança é sempre em primeiro lugar. Quando a gente vai lá no Código Civil, né, solidez e segurança, ela é tolhida quando o administrador não faz as devidas manutenções, quando ele não faz a organização. E aí não é só fazer as manutenções e a organização, é comunicar assertivamente, dar condições de responder, trazer isonomia para tudo isso. E aí, se você estiver muito bagunçado dentro de você, eu digo, às vezes o síndico reclama que ele não tem tempo. Né? Tempo é uma questão de prioridade. Então eu fui mais a esposa, mais a maravilhosa lá, fazer esse treinamento e aprender, porque a gente ensina muita gente na parte que a gente sabe, mas sempre existe um próximo nível. Então você que é síndico, que está vendo aqui esse programa, eu digo para você, sempre existe um próximo nível. Nunca descarte uma visão. Aprenda, absorva, redireciona, coloca na percepção da sua realidade e aí organizadamente você determina um rumo, um nível de esforço e se dedica a isso, porque você não está só por você.
primeira coisa, você foi voluntário para ser eleito síndico. Você pediu o voto, pessoas confiaram em você. Você precisa, para retribuir isso, estar na sua melhor versão. E foi isso que a gente foi fazer lá. Maravilhoso esse insight, muito bacana, né? Ter a coragem de olhar para si mesmo e entender que eu posso é um processo de evolução, né? É um processo de não evolução. existe erro, existe aprendizado. Existe né? aprendizado. E corrigir a rota. Se né? você conseguir olhar para o erro, é um aprendizado. Se você fizer de conta que não errou, não conseguiu ouvir a si mesmo, vai ser outro erro maior ainda. E se você não aprende nas pequenas coisas, quando as grandes vierem, você vai errar dobrado. Oh, bacana. Gostou, doutor Cláudio? Gostei, excelente, né? Pegou o código? Peguei. É isso já aí. faço da minha vida já. Eu tive lá, né, com José Roberto Marques, que é o maior cientista comportamental do país. Ele é o cara que forjou ali do Paulo Vieira, o Wendel Carvalho, o Pablo Marçal, todo mundo passou na escolinha dele. Teve uma edição especial esse ano, PSC Mentoring, com ele. Nós tivemos lá 7 dias exclusivos com ele. Cara, das 9 às 23 era o que a gente estava preparado. Mas na verdade começou das 10 às 2 da manhã, todos os dias. E de sábado para domingo a gente foi no sábado 10 horas e saímos de lá no domingo às 20h30. Gostei, isso aí. Pega a visão. Então vamos lá. E vamos muito lá. Significativa. Vamos lá, Inteligência Condominial, plantão, tirando para nossa pergunta por inteligenciacondominial@gmail.com. A pergunta da amiga Daniele, doutor Cláudio Viana, preparado, Daniele, meu jovem? Preparadíssimo. Então vamos lá, ó. O título é Moto em vaga destinada a carros. No meu condomínio possui algumas vagas destinadas a moto e outros condôminos. E outro condomínio está debaixo da. Desculpa. E outro condomínio está deixando a moto na vaga de carro. E pelo prédio ser antigo, não tem vaga total para todos os apartamentos. O condomínio pode proibir essa prática de colocar a moto na vaga de carro, doutor Cláudio Viana? Tiago, pelo que eu entendi aí, o problema da Daniele, as vagas aí não é vagas vinculadas à propriedade, né? O apartamento ou a casa do condomínio, né? Então, eu acho que deve ser rotativa. Então né? são vagas avulsas aí, rotativas para carros e motos, né? Para evitar essa situação, porque se não há uma restrição legal, é aquela base. O que não é proibido é permitido. Não tem. Então, se não é proibido eu colocar minha moto numa vaga de carro, então eu vou estar podendo estar colocando a moto. Não tem essa legislação. Então o condomínio tem no seu regimento interno, na disposição das vagas de garagem, tem que regulamentar o quê? Assim, vaga de carro para carro, vagas de motocicletas para motocicletas, para evitar essa sensação aí de injustiça, né? Tendo em vista que uma moto ocupa um espaço bem menor, não, sendo assim, que poderia ter um carro, né? Então vai depender da disciplina do regimento interno. Isso que acontece toda hora em condomínio. Sim. A falta do bom senso. Sim. Porque assim, ele não está fazendo nada de ilegal ou de errado, né? Mas ele poderia parar ali, né, na vaga de moto que existe o espaço para moto, para ser gentil. Às vezes fica mais longe, aquela questão que eu não quero que aconteça com você, comigo, né, eu não faço com você. É aquele bom senso que você está falando. Só que aí tem um detalhe, a legislação não fala nada, né, sobre a vaga de veículo, ela fala vaga de veículo. Não pode ser maior do que a vaga, menor não tem problema. Porque se você for considerar só o tamanho do veículo, você vai pegar esses carros pequenininhos, tipo o Chery, QQ, ele cabe na metade da vaga. E automaticamente você vai pegar uma Dodge Ram que tem que caber na mesma vaga. Né? Então, qual que é a questão? É o bom senso. Sim. Se a vaga é rotativa e uma moto está parada lá, não tem problema de outra moto parar. Compreende? E até porque igual a vaga é do condomínio, né? É uma vaga que tem disponibilidade para. Então, a pessoa vai usar, eu acho que não tem muito a ver, não. Não existe nenhum impedimento que ele está fazendo. Não mas tem legislação. Eu acho que devemos cada dia mais pregar isso, bom senso nos condomínios. Sim, a regra de ouro. Porque não está na lei. Não, pô, mas tu sabe que pode ser melhorado, sabe que pode ajudar ali a gestão de todo mundo, né? Eu acho que parte muito do seguinte, já que tem motos e aí tem a vaga rotativa, o síndico pode escolher ali uma vaga para colocar motos e colocar mais de uma, duas, três. Eu acho que o... Agora, se faltar vaga para outra moto, não dá para impedir o cara de colocar na próxima também. É colocar no regimento interno. Motos nas vagas de motos, desde que atenda o número de Leva para a Assembleia, aprova essa questão e coloca. Quando for ocupada uma vaga de moto, será ocupada por até o limite das motos para depois ocupar outra. Porque também, senão fica lá vaga rotativa, tem 5 motos pegando 5 vagas de carro também. Não é bom senso isso, né? Você tem 5 motos, cabe numa vaga de carro. Sim. Entendeu? E aí sobra 4 vagas. Como é rotativo, tem que ter bom senso, meu amigo.
Bom senso. Essa é a ferramenta do sucesso. Não, bom senso está em extinção, né? Parece. Poxa. Parece que quanto mais o povo evolui, né? Menos bom senso tem. É incrível isso. Para de olhar para o seu umbigo, cara. Você está no condomínio. Você foi morar numa habitação coletiva. Você tem que pensar no outro por uma necessidade de boa convivência, no mínimo. Já pensou? Agora, seu filho crescer escutando que o pai era aquele cara intransigente, que sempre era o chato de tudo, não queria só para ele. Você está ensinando o que para o seu filho aí no condomínio? Para pensar. Pega o código condominial aí. Pega o código. Vai deixar uma história, a sua história. Você tem orgulho dela ou você não tem orgulho dela? Pega a visão. Agora vamos para outro tema que eu acho assim. Para mim, isso aqui eu me entristece quando acontece esse condomínio. Quando o próprio condomínio não consegue cuidar do seu lixo. Vamos lá. Eu falo porque tem condomínios lá que eu já tive que trancar a lixeira. Tem condomínio que a gente tem que trancar no final de semana, porque as pessoas, infelizmente, não conseguem cuidar do próprio lixo. É um negócio sério. Né? Vamos lá, vamos ver aqui, ver que vocês vão opinar sobre isso. Minha amiga Rosária, ela fala assim, o título é Horário de Lixo no Condomínio. Moro em um condomínio pequeno, 14 apartamentos, e após a implantação da portaria virtual, a síndica em comunicado impôs horários para colocar lixo na lixeira comum, sendo duas úteis até 16 horas. Pelo que entendi, até 16 horas, né? E é proibido final de semana. Viajo todo final de semana e o lixo de sexta à noite, se não colocar na lixeira do prédio, ficará apodrecendo dentro do meu apartamento, gerando insalubridade, criadouro de baratas, né? E falo o que devo fazer, já que não existe nada que conste em regulamento interno se tratar de saúde. Pelo que entendi, ela está falando que não existe essa obrigação no regimento interno, desse horário de colocar o lixo, e ela fala que guardar o lixo no apartamento dela é uma questão de saúde. E aí, doutor Cláudio Viana? Então, acredito que o primeiro problema aí, a gente sempre bate aqui, é a falta de regras, né? Falta de regras claras, precisas, né? E comunicações. Porque aparentemente fala que o síndico determinou qual é aquele horário, mas só que o regimento interno não fala qual é aquele horário, né? Ou não. Então, para o síndico resolver esse problema, ele tem que modernizar essa questão e determinar qual é o horário de recolhimento de lixo, qual é o horário de trancamento dos containers, das lixeiras, para manter isso uma ordem. E você, morador, você tem que se organizar de acordo com aquela regra, com aquela rotina do condomínio, né? Separar seu lixo de acordo com os resíduos adequados, né? Facilitar a vida do condomínio, porque... Tendo coletor de lixo, né? Exatamente. Por exemplo, ela fala assim, que viaja no final de semana, na sexta-feira. Recolhe o lixo mais cedo. Vai pela manhã, né? Se enquadra, né? Conversa com o síndico. Não é possível que de sexta de manhã para sexta de tarde você vai deixar o tanto de lixo que vai apodrecer seu apartamento todo. Conversa com o síndico, dê uma alternativa de qual horário ficaria melhor para você, né? Não se ingesse naquela questão. É falta de diálogo, né? Eu acredito que vocês não podem falar. Eu já vou escrachar aqui. Vamos lá. Ô, amiga Rosária, vai catar coquinho, minha jovem. Tenho certeza que no seu condomínio deve ter um container e uma lixeira, porque esse lixo é recolhido, levado lá. Leva direto lá na container, cara. Desce lá e bota o lixinho lá. Agora tem um detalhe também. O síndico que está aí fazendo isso, você não levou para a Assembleia, você não fez uma deliberação, você muda o horário, a pessoa tem um costume, você não comunica, você está trazendo problema para você. Não, mas ela sabe o horário, ela não, sim, horário. Mas a questão que ela está falando é que não tem no regimento interno. Não, e ela tem um problema. Malandragem. Não, mas ela tem um problema. Não, aí é o seguinte. Isso que eu falo é questão do bom senso. É quer tirar proveito de uma coisa que não está lá, mas ela tem ciência do horário. Não, mas bom senso tem dois lados. Bom senso não é só o meu. Bom senso é o meu lado e o que eu posso fazer de melhor. Eu acredito que o síndico aí pode fazer uma comunicação disso aí, pode colocar os melhores horários. Ela sabe, mas a forma como foi feita. Porque a Rosária. A forma foi muito arbitrária. A Rosária não quer pegar o lixinho dela, sexta-feira, descer lá e colocar na lixeirinha. Ela quer botar a 3 passos do apartamento dela. Pô, gente, tudo bem, mas aí a questão que ela está falando é que não foi comunicado na Assembleia, não está no regimento interno. Ela sabe, ela fala que, que ela sabe, eu sei. Dias úteis até 16 horas. Não, querido, mas ela sabe, eu sei. Eu estou falando que ela está administrando o patrimônio dos outros. O síndico não pode só jogar uma regra porque ele quer lá, sem ter um ajuste social. Existe uma diferença de saber. Existe uma forma de saber informal, que é o síndico falou. Exatamente. E a maneira formal, do que o síndico falou e o que o síndico falou está baseado em alguma norma. Tem que estar baseado em alguma coisa, alguma necessidade, um desejo da comunidade, que é aquele negócio que a gente falou aqui. Ele administra, não é para ele.
Não é para o seu umbigo que você administra, você administra para os outros. Então, antes de botar a regra, você passa um comunicado, pede opinião, faz uma enquete no condomínio, leva para a Assembleia. Mas não é enquete, tem horário. Tem horário, tudo bem que tem horário, mas comunica que vai mudar esse horário, porque a pessoa... Aí é o seguinte, só tem conflito por falta de... eu fosse você, tranca essa lixeira, acaba com isso, pronto. Sabe cuidar do lixo, aí. A briga é o lixo, imagina as outras coisas. Gente, ó, isso aqui eu fico triste. Eu acho que comunica o lixo errado, comunica um monte de coisa errada, entendeu? Se aprender a comunicar bem, resolve isso. Não é comunicação, aqui não é o síndico, gente. O síndico não é culpado. Aqui é o morador, que é a Rosário, que não quer descer lá e botar o lixo na lixeira. Não tem nada a ver com o síndico isso aqui, pelo que eu entendi aí, é o horário dela que não dá. Exatamente, isso eu vou o horário que não bate. Aí, sobre o horário, eu falo para você novamente, é comunicação. É comunicação. Não, porque se tem uma rotina que a pessoa não consegue atender... Então, conselho, Rosário, vai por mim, vai de escadinha, faz um exercício, joga na lixeira, sobe de escadinha, faz um cardio já. Gente, a gente tem que ter um bom senso. Eu fico triste porque isso que acontece vários e vários condomínios. Vários, né? Um não. Eu já cheguei a cuidar de 9, todos teve problema com isso. O que eu estou falando para você da comunicação é a ferramenta que resolve, é a gestão. Aqui é o ser humano mesmo que tem que criar vergonha na cara. Geralmente é bastante comum nos condomínios de altos andares, né? Tem um horário de recolher o lixo. Exatamente. Tem um horário de recolher o lixo. Vai lá o zelador, né? Faz a assembleia, bota a comunicação. Elevador, mas tudo isso conversar, dialogar, deliberado na assembleia. Tá tendo problema? Claro, faz a assembleia, pega a opinião das pessoas, você não está administrando para você, bota sua comunicação bacana. Assim. Você não vai agradar todo mundo o tempo todo, então, mas administrar para os outros, só que a sua regra também está errada. O síndico nunca tem a culpa, sou defensor do síndico. Nunca tem o quê? Nunca tem a culpa. Nunca tem a culpa. Mas é verdade, pessoal. A culpa é minha, eu boto em que eu quiser. Vou contar pra vocês aqui, ó. Teve um condomínio que os moradores decidiram, tá? Não foi o Fábio decidir, não. Decidiram o quê? Trancar. Os moradores decidiram trancar. Nunca mais usar. Nunca mais usou. Todo mundo desce lá, vai lá, joga a lixeira lá fora. Eles que decidiram, os moradores, levem a assembleia. Aí que tá, foi decidir, a comunidade decidiu. O outro, decidiram o quê? Trancar final de semana. Tranca, o pessoal vai sábado, tranca e sobe na segunda. A comunidade decidiu. O outro, tranca na quinta-feira, que a mina faz limpeza na semana. Tranca na quinta e abre na segunda. É uma coisa que não entra na minha cabeça. O cara fala, cara, por que custa a pessoa pegar ali, descer o elevador e ir lá jogar fora? Olha pra você como é que a gente tá numa situação problemática com condomínios. Lixo. É pra problema. Lixo, e as pessoas nem separam o lixo também, né? Tem isso ainda, né? Pelo menos cadê você do meio ambiente que não tá fazendo coleta seletiva? Outra coisa importante, pelo amor de Deus, bom senso. Quebrou o pratinho, quebrou a negócio de vidro, coloque no recipiente separado. Porque o zelador vai pegar ali e pode se cortar. O cara que vai colher o lixo também pode se cortar. Você que se diz tão humanitário, não justifica quebrar um vidro, uma seringa, colocar dentro do lixo, o gari vai pegar com a luva, ele machuca. Então, qual que é a recomendação? Faça uma embalagem, bota numa caixinha, embala com papel, quebra mais o vidro um pouco, tira as pontas, a seringa, quebra a ponta da seringa, dobra, bota a tampinha, isola, passa uma fita, né? Aquela fitazinha banana, coisa baratinha, mas proteja, escreva vidro, escreva lá seringa, porque se você não olhar para as pessoas que te apoiam em todas as áreas da sua vida, como você olha para você, realmente você está fora da casinha, você está querendo que o mundo te sirva e ao contrário, quando você passa a servir, as pessoas te retribuem. Então, comunica certinho, faz o melhor que você pode, porque eu tenho certeza que você, quando é para ser atendido, você quer o melhor das pessoas. Né? Então não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você. Por isso que a palavra do programa de hoje é bom senso. Começando do bom senso do cara da moto. É a palavra. Bom senso aqui. Bom senso do condomínio. Você está nos assistindo aí, que é morador, mora em condomínio? Bom senso. Vamos lá. Próxima pergunta do dia. Pode mandar para o inteligenciacondominial@gmail.com. Faz igual o Gustavo, manda sua pergunta lá. Essa aqui eu quero ver, meu amigo Jorge, responder ela, que é direcionado para ele. Lá vem. Eita, o homem de terno de $1 milhão. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. O título é Barulho de Maquinário. Barulho de maquinário. Reclamei para o síndico de barulho em meu apartamento. Ele identificou que vem das bombas d'água que mantém a pressão da água do condomínio. É isso aí. Ele disse que fez a troca da bomba, mas o barulho persiste dia e noite. Reclamei novamente, ele disse que foi trocado por um que faz o ruído menor, até dos 20 decibéis. A lei o permite de 30 a 45. O barulho é irritante, 24 horas por dia. Há algo
que eu possa fazer, algo que o Gustavo pode fazer. Sempre algo que você pode fazer para reduzir barulho, isso é uma das métricas da apartamento, engenharia, né? E muda! A principal função da engenharia é trazer conforto e segurança para os habitats. Sempre é assim, na área do trabalho, na rodovia, tudo que você vai pensar, a principal função é essa. Então, a bomba sempre vai fazer barulho, é uma necessidade que tem lá uma bomba de recalque, a água acaba, sobe, é automática, né? Recomenda sempre ter 2 bombas, ter um plano de manutenção para essa bomba. Hoje a gente, na BSB, consegue fazer isso através de sensores, então, só da sua bomba esquentar ou vibrar fora dali, a gente já consegue ver no aplicativo que antes dela dar problema, em 60 dias a gente consegue falar, olha, está dando picos, e a gente já consegue medir aqui com os nossos sensores que precisa fazer a manutenção antes de quebrar. Então, você não tem mais desculpa para ficar com bombas quebradas por aí. A questão é, sempre que você tem a bomba, você tem uma forma de acolhimento sonoro, que é colocar os encaixes de borracha na base. E aí tem várias formas de fazer isso, né? Talvez só trocar a bomba não resolva, porque já ouviu falar que a gente escuta pelo osso? Você coloca a mão em algum lugar e você começa a escutar um barulhinho? A onda, ela é vibração. E o concreto reverbera essa onda, passa pela ferragem, pelo concreto, às vezes incomoda muito. E aí vem aquela outra questão que eu te falo sempre, você tem que respeitar a diferença entre as pessoas. A minha esposa tem um ouvido altamente aguçado. Ela escuta um barulho que eu não estou sabendo nem que eu estou fazendo, ela fala, que barulho é esse? Quando eu vou ver sou eu. Eu não estou ouvindo, mas ela está. E tem essa diferença entre as pessoas. A lei realmente deixa ali, nessa casa de 20 decibéis, ela não obriga a fazer nenhuma mudança, mas tem como você melhorar. Sempre tem como você, síndico, melhorar. As bombas ficam fixadas. Se ela estiver fixada diretamente no concreto, é impossível que ela não faça barulho. Agora, se você colocar ali aquele pedacinho de cortiça, de borracha, um amortecedor, ela vai trabalhar do mesmo jeito, vai ter uma excelente fixação e vai trabalhar no silencioso. E cada dia mais as bombas ficam mais silenciosas. Então é uma questão muito mais de o que eu posso fazer de melhor. Eu fiz a consultoria certa? Eu estou realmente preocupado com isso? Ou será que o síndico não está nem aí para esse camarada e falou, fiz o que eu pude, agora você se vira com barulho, né? Ele tá, como eu te falo, ele está administrando para os outros. Se os outros estão acomodados, há que se fazer uma reunião e buscar uma solução para aquilo ali. Faz parte. Você pensou? Tava pensando aqui, né? Poderia, né, a gente, antes de adquirir o imóvel, fazer um test drive, né? Dormir um final de semana. Pode fazer, velho. Pra saber. Poderia ser comum, né? Saber se tem um ar-condicionado. Mas você acredita disso aí, Cláudio? Eu vou te bomba falar um negócio aqui. onde, O cara compra o apartamento sem nem conhecer o síndico, sem conhecer as regras, sem conhecer o regimento, sem saber se tem plano de manutenção, se não tem. Primeiro andar na frente Primeiro andar de frente à churrasqueira, criança. não tem menino, casal sozinho, trabalha de noite, quer dormir de dia. Vai se dar mal, meu amigo. O condomínio é uma comunidade ativa, é um lugar de acolhimento social. Vários níveis, várias camadas. Você tem que entender se aquele condomínio atende seu perfil. Não é só ir pelo preço. Porque por preço você tem diversas designações de condomínios. Você tem condomínios com valores baixíssimos que tem uma sociedade muito conectada. Você tem condomínios com valores altíssimos que a comunidade é toda arrebentada, discute, briga e nunca tem solução. Então, qual é a grande questão? Antes de você comprar seu apartamento, vai conhecer a administração do condomínio, assim, é fundamental. Afinal de contas, eles vão administrar seu patrimônio. Porque tem coisas assim que, dentro daqui, não estou falando que foi o caso aqui, né? Mas tem situações que é complicado de resolver mesmo. Porque, por exemplo, difícil. A gente até botou o caos, tudo, mas mesmo assim ainda fica um ruído. Eu tive um exaustor esses dias para trás, esse ano agora de 2024, que ele fazia um barulho a partir de um momento que o vento mudava. Ele ficava na área de ventilação da torre central ali, que dá ventilação para todas as janelas. Elas são tipo como fosse dois apartamentos e tem um posto de ventilação. E lá tinha um exaustor que jogava o ar para baixo. Quando esse exaustor, quando vinha vento tipo do norte, eu não lembro a direção, mas quando vinha o vento do outro lado, ele tinha um pequeno detalhe que fazia assim, e ficava ali. Enquanto o vento não mudava de direção, esse exaustor não parava de fazer barulho. Cara, foi uma dificuldade imensa para descobrir isso, porque não acontecia. Você tava lá, cadê? Não tem? Não tem. Você chegava para ver, não tinha barulho nenhum. Você chegava lá, tava o exaustorzinho. E aí daqui a pouco o vento mudava. Então, qual que era o lance? A gente foi monitorar esse barulho. Aí a gente da engenharia foi, o Gil, que foi meu carregado nisso aí, inclusive, foi aqui numa obra do Borges Landeiro, e a gente foi, quando chegava o barulho, o pessoal ligava, aí a gente descia da engenharia, já estava sabendo, então a gente descia da engenharia, sempre às 9 da noite, 5 da tarde, aí a gente foi chegando à conclusão que o direcionamento do vento muda do dia para a noite. E aí, quando mudava, barulho. Eventualmente, algumas posições, quando tem um redemoinho, alguma coisa assim, fazia 5 minutos, 10 minutos de barulho. Mas quando dava entre 9 e 11 da noite, incomodava. Aí a gente foi pesquisar a movimentação do vento, que não sei se a galera sabe aí, mas a gente, para fazer os cálculos de engenharia dos seus prédios, a gente estuda o vento. É obrigado a estudar as cargas de vento, né, para calcular telhado, cobertura e tal. Eu lembrei disso, a gente conversou,
E aí o Gil foi 21 horas, que era onde mais começava, de 8h40 para 23 horas. E descobrimos no apartamento de uma conselheira que esse exaustor, quando pegava esse ângulo do vento, ele assoviava. Vum, aquele barulho parecia uma bomba ligada. Caramba. E a gente conseguiu inverter o direcionamento do exaustor e acabou com o problema. Ah, legal, tem coisa que é trabalhosa. Quem sabe né? faz ao vivo, meu amigo. E, Foi Thiago, uma semana lutando com isso aí, viu? Imagino. Do barulho, né? Às vezes as pessoas têm sensibilidades diferentes, né? Sim, nossa. Houve um caso aqui no DF, né, que correu na justiça, da questão do chafariz, né, no condomínio. Todas as áreas de lazer, durante a pandemia, elas foram isoladas e desligadas, né? A pessoa comprou aquele apartamento de frente para a área de lazer, lá tinha um chafariz. Durante a pandemia ficou desligado. Passou quantos anos desligado? 2 anos desligado. Isso. Depois que retornou a atividade da área de lazer, né, aquela pessoa estava passando por um problema psicológico, psiquiátrico, aquele chafariz começou a fazer barulho, né? E aquilo agravou a situação de saúde mental dela. Né? Ela ingressou na justiça, né, a obteve êxito, tanto em 1º grau e 2º grau, para que aquele chafariz seja desligado. O condomínio tentou até diminuir a potência da bomba, para diminuir a questão do barulho, mas mesmo assim, por intermédio de laudo psiquiátricos, né, e até mesmo na questão da engenharia, comprovou que aquele barulho era capaz de atingir a saúde mental daquele morador. Frequência. Né? Então, é constante também, né? Frequência. Então o morador, né, ele conseguiu obrigar o condomínio a desligar aquele chafariz. Né? Para todo mundo era um barulho de água, tranquilo, mas para ele era algo totalmente perturbador. Existe uma frequência do nosso pensamento, na nossa mente, uma frequência sonora. Você estuda isso, né? Parte do universo, a música, a musicoterapia, etc. Do jeito que ela faz o bem, ela faz o mal. Depende de como a pessoa está de saúde mental, de estado mental. Muita gente vai ficar feliz com a água. Tem gente, aquele barulho da água, Sim. o pessoal coloca para dormir, né? Branco, tem gente que aquele barulho da água não deixa dormir. É. A frequência dela está muito alta. Então você tem a frequência da raiva, do amor, essa coisa toda. E às vezes a pessoa, quando está com esse emocional bagunçado, com essa questão de problema psiquiátrico, problema emocional, ele tem realmente uma conexão com a frequência que vai incomodar muito ele. E aí aquela questão do bom senso que a gente estava falando aqui, porque para ele não significa nada. Para mim é o inferno. E às vezes para mim é o paraíso, para ele não significa nada. Tem que entender muito isso. Tanto é que ela conseguiu aprovar. Hoje está muito fácil, né? É a era mais moderna do ser humano. Hoje é o momento mais espetacular do ser humano, é a parte mais intelectual. As crianças estão nascendo já com entendimentos que você surpreende. O doutor Cláudio tem criança que pergunta, nossa, como é que ele sabe disso? Eu tenho uma filha de 9 anos, como é que ela sabe disso? Porque eles já vêm com uma base de conhecimento muito grande e toda a tecnologia que está aí transparece muito. Né? Hoje você consegue entender a cognição do ser humano, o potencial mental, as vibrações, problemas que não existiam. Os problemas psiquiátricos, ansiedade no Brasil antigamente eram raríssimos. Você pode pegar, como eu tive uma carreira de policial militar, por exemplo, você não via falar com problemas psiquiátricos policiais militares. E tinha muito suicídio. E aí, quando começou a entender isso, você vai lá na portaria do Ministério da Saúde de 2011, já coloca que deve haver um acolhimento com os profissionais dessa área para cuidar disso. Né? E chegou o cúmulo aqui na Polícia Militar de Brasília, por exemplo, de ter um psiquiatra. O cara esperar 12 meses, o cara com problema psiquiátrico 12 meses, sofrendo com isso, nossa, ele é complicadíssimo. Inclusive, né? Eu quero mandar um abraço ao amigo João, então, Fraternidade 947, ele que cuida dos PMs lá, essa parte de apoio psicológico. Exatamente, é aquele negócio. Para evitar não tem saúde física sem saúde mental e vice-versa. Você que está aí querendo ter saúde mental, não está praticando exercício, caminhada, nem moderadamente, vai ser muito mais difícil para você conseguir, se conseguir. E ao contrário, a mesma coisa. Outra coisa que... Precisando de melhorar da cabeça. Aproveitar que tá na alta aí, o 6x1. Né? 6x1, 5x2, 4x3. 4x3, só dando um alerta para quem é síndico, quem tem funcionário que faz a jornada 6x1, tome bastante cuidado. Porque não é a casa de condomínio, não é a questão de trabalhar 6 dias de folga 1. É a questão que ele pode ultrapassar os limites horários de hora extra. Eu tive uma situação no condomínio que tivemos que voltar o cara para 5x2, porque ele ultrapassava o que era permitido por lei de hora extra. Semanais. Porque como ele chegava às 7 horas para render o cara de 7 e saía às 7 da noite. Sim. Então dava várias horas extras. No final, ele ultrapassava o limite. Então, assim, toma muito cuidado. Pergunta ao contador se aquele funcionário que faz essa jornada,
ele está ultrapassando o limite permitido por lei de hora extra. Isso vai no CLT, né? Na convenção, né? E se entra nessa situação, pode ter mecanismo, né? Ou pagar hora extra, ou pode fazer o banco de horas para ser. Mas a questão é que ele ultrapassa o limite de hora extra permitido. Ah, sim, que é 2 horas. Isso, por dia. Você entendeu? Então é bom bastante. É como se ele fosse, a carga dele fosse 12 horas. 8 horas e ele fizesse 12. Então, com 3 vezes ele já estava no limite. Exatamente. Então, assim, ele só poderia fazer dica, 10, com 3 ele faria 36, seria 30. Quem tem porteiro nessa carga horária, toma cuidado. Enorme, né, nesse condomínio. Nossa Senhora. Até porque o cara que trabalha 12 horas tem que folgar 36. 12 por 36. É por isso que eu falo, toma cuidado, pergunta ao seu contador sobre isso. Eu tive uma situação quando eu trabalhava na parte de limpeza e conservação, que faz a parte de gestão, nós tivemos uma situação que tivemos que mudar o funcionário por causa da situação, para ele enquadrar. Você falou 12 por 36 e tem a questão, o zelador e o porteiro 12 por 36. Tem que descansar as 36. E se for 12 à noite é 60. Muito de fazer aquela troca, aquela dobra e acaba prejudicando. Exatamente. Né? Então, não, deixa seu comentário aqui. Se passar essa escala de 5x2, 4x3 no seu condomínio, o que vai acontecer? Como que você vê isso? Comenta aqui pra gente, que a gente vai trazer uma perspectiva sobre isso aí no próximo programa. Mais barato não vai ficar. Né? Mais barato não vai ficar. Se alguém está descansando, alguém está pagando por isso. Não tem problema nenhum. Bom questionamento, boa ideia pra gente conversar sobre isso. Vamos lá. A Gabriel não tá aqui hoje pra o seguinte, falar sobre isso. Quais países no mundo, qual o IDH desses países, como funcionam esses países, qual a taxa tributária que esses países têm que funcionam com essa escala que estão querendo aprovar aí no Congresso. Então vamos lá, próxima pergunta. Já quero mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo pela rede SPTV. Toda segunda-feira, esse programa maravilhoso, falar de condomínio. Vem para cá para você conhecer um pouquinho do universo condominial. Quem quiser depois reprisar, ver mais conteúdos, vai lá no nosso canal no YouTube, Inteligência Condominial. Tem mais de 1000 vídeos para ajudar você a ter uma gestão tranquila. E você, condomínio, conhecer um pouquinho da realidade do seu condomínio, para você poder ficar mais tranquilo, usufruir e ajudar ali com mais empatia. Só o conhecimento te dá liberdade, querido. Só o conhecimento te dá liberdade. Então vamos lá, o amigo Cássio mandou a pergunta para mandar para o inteligenciacondominial@gmail.com. É esse tema aqui, cachorro e fezes. Ele fala assim: esse aí é básico, existe alguma lei que possamos incluir no regimento interno sobre o dono do pet recolher as fezes do seu pet nas áreas externas do condomínio, ou podemos criar uma entre os síndicos e colocar no regimento de regras do condomínio? Doutor, pode criar? Eu vejo que o problema aí é na área pública, né? Não, áreas externas, né? Áreas externas. Área comum do fora do condomínio. Fora do condomínio. Se for fora do condomínio, né? Você tem que falar com o seu prefeito, com o seu vereador, com o seu deputado para poder criar uma regra sobre o recolhimento de fezes. Aqui no Distrito Federal eu desconheço, né? Mas entra na questão também de Mas eu acho que tem multa, tá? Aqui em Brasília tem multa. Deve ter. Você pegar a pessoa no ato, né? Mas também é muita falta de vergonha na cara, né? Poxa vida. Você que tem um pet não quer tirar nem o cocô. Imagina a judiação que você faz com esse pet aí. Coitado do cachorro. Para com isso. Vai dar qualquer comida, não vai dar vacina. Você tá catando nem o cocô. Eu vi uma placa. Caramba, depois fica pedindo pra Deus te ajudar. Tu não resolve nem o problema do teu pet, vai pedir pra Deus resolver teus problemas. Para com isso. Placa, tinha um cachorrinho escrito assim: desculpa, meu dono é um animal. Desculpa, meu dono. Tá de sacanagem. Você tem um pet, cata o cocô. Você que tá passando do lado, viu o cara com o cachorrinho lá? Eu acho que isso é fantástico. Eu falo sempre. Viu o cara, passa com o cachorrinho. Fez cocôzinho, passou direto. Falou: peraí, eu que vou limpar o cocô do seu cachorro? Pelo amor de Deus, tenha vergonha na cara, como você falou agora, tenha vergonha na cara. Que amor é esse que não cuida, que não zela? E outra coisa que é importante dentro desse assunto aqui, gente, que as pessoas acham que o síndico tem que resolver tudo. Gente, fora do condomínio é poder público. Eu tive uma situação de lixo. Na área comum, síndico, faz a reunião, bota a multa mais alta que tiver por negócio do cocô do cachorro. E do xixi também. Lá você pode colocar. Do xixi também. Mas vamos lá, eu tinha um problema com o seguinte, que os caras não botavam qualquer jeito o lixo lá, né? Sim. E o pessoal queria que eu multasse. Eu falei, gente, essa lixeira tá fora do condomínio. Eu não posso multar o cara fora do condomínio, a área pública. Fora do condomínio não dá. É importante. Mas tem legislação sim. Toda prefeitura tem legislação, isso aí já é bem batido. Questão de você ter uma sacolinha, pegar o cocôzinho de cachorro. Maus tratos a um animal, seu animal. E é isso aí, inteligência condominial, revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Vamos para mais uma pergunta aqui, meu amigo Bruno. Eita, essa aqui. Você gosta de fofoca? Aí. Vocês gostam de fofoca? Não gosto não, conta aí pra mim. Eu gosto. Não gosto, mas conta aí pra mim. Mas do que é mesmo? Não me interessa por esses assuntos não, mas você tá aí, né? Vamos lá, isso não acontece com condomínio não, fofoca, ó. Meu amigo Bruno, ele fala o seguinte, ó.
O título é Sistema de câmeras do condomínio. Morador é pego difamando síndico para o porteiro. Olha isso. Será que isso acontece? Será? Tem a plaquinha lá, áudio. Nós gravamos. Vídeo e áudio. Você está sendo filmado. E você está sendo gravado, né? E fala assim, ó. Sou síndico de um condomínio. Certo. Ocorreu uma situação onde o morador se sentiu prejudicado em um procedimento de reforma e disse resolver a situação apenas na justiça. Fui muito cordial com o morador e ele expôs meu WhatsApp e a sua indignação sem querer qualquer tipo de acordo ou conversa. Porém, nesse mesmo dia o morador esteve na portaria e começou a me defamar e ameaçar para o porteiro. Toda essa conversa foi registrada em nosso sistema de câmeras, em uma área comum do prédio, portaria. Aí ele pergunta, posso usar essa filmagem e processar o morador? Fato importante, o sistema de monitoramento tem aprovação em assembleia, aprovando quando for implantado. E aí, doutor, pode ou não pode usar? Você entra lá no... Deve usar. Você entra lá no site da sua agência de viagem, já escolhe onde você vai viajar, porque você vai receber... Brincadeira. Você pode sim, né? Você já separa aquela imagem, você fala pro seu advogado peticionar, falando que existe uma filmagem de tal dia, de tal horário, que você gostaria que fosse notificado o condomínio para que fosse juntado nos autos aquele no exercício processo. da função ainda, né? Porque você está com a administração do condomínio, sim. Você está executando como administrador. E se ele tem que refazer uma reclamação, primeiro, ele não tem que fazer para o outro. Ele tem que fazer para a administração. Segundo, ele pode fazer no livro, ele pode fazer por e-mail, ele pode contratar um advogado, ele pode processar você. Agora, falar que você está errado, denegrir a sua imagem para um funcionário que é subordinado a você, traz uma situação vexatória para você. Então aí vai uma indenização moral, e outra, é em pró da função. É no exercício da função. Isso não aconteceria se essa pessoa não fosse o síndico, por exemplo. E o colega síndico, né, qualquer outra pessoa, cuidado com essas imagens, né? Guarde com carinho, deixe lá no seu HD externo, no seu pendrive e utilize aquelas imagens somente no processo. Exatamente. Não divulgue, não cometa o erro ao contrário. Terceiros, não coloque em redes sociais, senão você vai estar também... Bota em rede social, deu aquele vacilo sem querer e sai no WhatsApp para queimar o outro, para denegrir a imagem do outro. Então, assim... Novamente, essa é a frase do dia de hoje, talvez, né? Não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você. Sentiu ofendido? Guarda a imagem, toma o seu procedimento. Sim. Seja 10 vezes mais educado do que quem te ofendeu por essa falta de educação, falta de bom senso, mas tenha o bom senso. Eu acho que você tem que ter posicionamento sim, porque senão vira um esculacho. Você está no condomínio, eu falo sempre no síndico, no meu livro eu falo, o síndico é uma autoridade. E essa é autoridade por quê? Porque toda autoridade é imbuída de um alto grau de responsabilidade. E o síndico é responsável pela gestão do patrimônio, pelo convívio social, por aplicação correta das legislações. Então, se ele sofreu essa violência moral, por exemplo, né, essa situação vexatória, e mesmo que ele estivesse errado no procedimento de orientar sobre a obra, tem ali um espaço, como o Dr. Cláudio fala, tem que dar o direito de resposta. Mas como é que ele vai ter o direito de resposta se ele foi denegrido de frente a um funcionário que é subordinado a ele? Não dá certo, entendeu? Acho que, então coisa, gente, tem que tomar uma providência na justa medida, do jeito certo e mostrar que você síndico é um administrador. Eu acho que é importante, que o doutor está para nos orientar aqui. Gente, você é responsável pelos seus atos. Sim. Né? Eu acho que, e o sistema foi aprovado em assembleia, o cara sabia que estava sendo gravado. Independente. Uma coisa que eu sempre falo que orienta, quem pode? 2 lugares que deve ter câmera que filma voz e imagem, na administração e na portaria. Lógico, tem que identificar, tá, gente? Bota a plaquinha lá. Você está sendo monitorado e está sendo gravado o áudio também. Porque é uma forma até de inibir isso aqui. Porque acontece? A pessoa acha que vai falar as coisas e vai ficar por isso mesmo. Não, ele está falando na verdade, você vai responder. A gente tem que ter muito cuidado, gente, quando você está nessas situações. O que você fala, o que você faz, você é responsável. Tanto o síndico como o morador. Pelo que eu entendi, o síndico tentou sentar e conversar. Se quer ir para a justiça, quando fala assim, vou para a justiça, sabe o que eu falo, melhor lugar para resolver as coisas. Porque lá não existe, sabe por quê? Não existe a discussão, eu acho, você acha. O juiz vai determinar. Beleza, o que tem que fazer? Então vamos fazer. E tem outra coisa, você quer saber? A gente que está ouvindo quem fala mal dos outros, pra gente, sabe muito mais de quem está falando do que quem está sendo falado. Porque na hora que você está falando, você está mostrando quem você é. É diferente. Então cuidado quando você pega alguém falando mal do outro.
Se você concordar com ele, você está tão errado quanto. Você sempre vai saber mais de quem está falando do que quem está sendo falado. Você como e quando você virar as costas, o cara que está falando vai falar para o outro e pode ser de você. E você como condômino, você tem sim o direito de criticar a gestão, lógico, dar sugestões, lógico, né? Só que tem que ter cuidado com as palavras, né? Aquela questão, né? Assim como, palavra lançada, flecha lançada não retorna. Assim como então eu digo, pesar, né? doutor Cláudio, você pode não gostar do síndico, mas respeita o cara na função. É diferente. Gente, a gente tem que começar a tirar o seguinte, ó. Esquece pessoa física. Existe um gestor. Ponto. Avalie a gestão do cara. Igual você falou, eu posso não gostar de você, mas vamos avaliar o seu trabalho, que as pessoas confundem muito isso. Sim, né? Lógico. Então, assim, eu acho que é muito isso. É a mesma coisa. De gestão, o síndico administra não é para ele administra para a comunidade. Exatamente. Então, uma métrica muito interessante, você que é síndico e está aí, como é o condomínio antes de você? E como é o condomínio após você? A convivência, a regra, a limpeza, a qualidade, o patrimônio, a manutenção, a transparência, o financeiro, os funcionários estão melhores, você trocou o funcionário, colocou, você gerou um clima bacana, no final das contas você foi um bom gestor. Hoje você não responde mais porque pagou contas em dia, você responde porque a sua gestão foi profícua, foi eficiente. Essa é a responsabilidade do síndico. Então você faz a previsão orçamentária, você trata as pessoas com zelo, você percebe que a sua presença agrega valor ou você é um sugador do caramba de energia de todo mundo porque você só está certo ou porque você não tem energia para trabalhar. Então para pensar quem é você na gestão, quem é você no cargo. É isso que é mudança. E aí, doutor Cláudio, mais alguma coisa sobre essa situação aí? Não, com essa situação, eu lembrei um caso de uma síndica que me buscou essa situação, né? Ela não consegue fazer as manutenções emergenciais e preventivas, porque de acordo com ela, na convenção dela, ela fala que só pode fazer essas questões se passar por aprovação do conselho. Né? É isso aí. Então ela falou que está com 2 anos com a infiltração lá, não consegue resolver uma questão emergencial, né? Eu falo assim, então faz o seguinte, né? Dei a seguinte orientação, vocês não estão autorizando tal gasto, né? Emergencial, então todo mundo assina aqui. Se o condomínio for processado ou qualquer situação que ocorrer, vocês vão ser responsáveis conjuntamente a mim para poder responder sobre aquela questão. A gente vê que existe muita usurpação de funções no condomínio, né? A pessoa não para ver qual que é a função do conselho fiscal. Muitos síndicos não vê que ele tem um grande poder na mão de contratar e destratar e fica sempre assim, deixa eu ver se meu conselho quer ou não quer. Mas o conselho fiscal não está na linha de frente. O conselho fiscal não está tendo o dedo apontado ao seu rosto. Mas tem um problema aí, você quer ficar sendo um agradador. Nós estudamos isso lá em São Paulo agora. Você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Nem Jesus agradou todo mundo. Tenha consciência de quem é você. Se tem uma emergência, contrata, paga, e aí você apresenta e presta conta e justifica. Se quiserem contestar, contestem. O Código Civil te autoriza a fazer isso. Você é o responsável. Por isso, o poder de fazer isso é seu. Não está conseguindo, porque você não sabe ainda se posicionar do jeito certo. Vem para a BSB que a gente ensina você a fazer isso. É isso aí, inteligência condominial, revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Já convido você que está na rede SPTV, depois vai no nosso canal no YouTube lá, se inscreva, compartilha, comenta, tem vários quadros maravilhosos. Tem um quadro que eu amo que é o de síndico para síndico, já entrevistamos aí 86 síndicos Brasil afora para conversar, dialogar, aprender uns com os outros, né? Lembrando que o nosso conto marcado toda segunda-feira, 19, 20 horas aqui, para esses 4 milhões de pessoas aí, nossa média de audiência. Vamos aumentar cada dia mais. Fala para o síndico do seu condomínio, fala para aquela pessoa que mora em condomínio, vem para cá que tem muito conhecimento para ajudar vocês a ter uma vida mais harmônica, porque lembra, é coletivo, é todo mundo junto. Doutor Cláudio Viana, fica à vontade de suas considerações finais, meu jovem. Então, Thiago, quero encontrar todos os síndicos dia 29 de novembro, né, no evento de comemoração ao Dia do Síndico. Vai ser um momento de confraternização, descontração e também de conhecimento. Vamos lá tirar uma foto, faça a sua inscrição, entra no link aí que vai ter, né, no canal do YouTube, certo? Um grande abraço para todos, valeu. Qual o seu Instagram, doutor? O Instagram, claudioviana.dv, certo? Segue lá. Tem muito orientação aí para os síndicos, tá? Orientação. Vai, meu amigo Jorge! Meu amigo síndico, é homem muito disruptivo. Bom. É muito bom estar com você aqui e a gente está cada dia mais preparado para te acolher, para te orientar, para ajudar na sua formação, principalmente na parte de gestão do patrimônio. O patrimônio é uma obra de engenharia, né? Ele nasce da engenharia e é como eu falo, ninguém conhece os filhos melhor do que os pais. A gente da engenharia constrói os condomínios, a gente constrói para você todo o sistema de lidar com isso, toda a sua forma jurídica de se defender, de como fazer uma gestão profícua, eficaz, focada na gestão do patrimônio. Então, de treinamentos de liderança, inteligência emocional, oratória, didática de trabalho, como trabalhar só 4 horas por semana no condomínio, tudo isso a gente ensina para você lá no nosso site bsbengenhariacondominial.com.br e muita dica de graça, porque a gente tem que servir primeiro para depois ser servido, que é @condominialengenharia.
Estaremos juntos lá no Dia do Síndico com uma palestra fantástica sobre obras e manutenções, cuidados essenciais com o seu condomínio, para que você não coloque o seu CPF em prol de um CNPJ, correndo um alto risco de penalização. Vamos para cima que está com a gente aí a revolução dos condomínios. É isso aí, amigão síndico, amiga síndica, foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, fui!